Então, pessoal, decidimos fazer essa live hoje para ajudar, na verdade, quem está nesse ramo ou quem pretende entrar também nesse ramo de energia solar e tem aí muita dúvida sobre como analisar datasheets. Eu vou explicar o que são isso, né? Essas especificações de inversores, de módulos. Então, assim, para o pessoal que tem muita dúvida em como está analisando isso e também como calcula, quais dados você vai utilizar para calcular quanto de potência você pode estar inserindo no teu inversor, se essa potência é boa também, você está colocando uma quantidade a mais de potência no teu inversor. Então, assim, são vários assuntos aí que vão ter nessa aula que são interessantes aí para quem pretende entrar nesse ramo ou para quem já está nesse ramo também, para aprimorar os cálculos de funcionamento do sistema fotovoltaico. Com esses cálculos, vocês vão conseguir aproveitar melhor os inversores, vão conseguir otimizar as strings e com isso ter uma maior eficiência também nos teus sistemas, uma maior eficiência de geração. Então tá, vamos começar aqui explicando um pouco sobre o que é datasheet dos inversores e dos módulos fotovoltaicos. Então o datasheet como se fosse um documento, é uma folha ali de dados técnicos que você tem sobre aquele equipamento. Então nesses dados técnicos eles constam várias informações, tem informações que não utilizam ou tem informações que vocês vão ver ali que eu vou estar mostrando, que vocês podem escolher qual informação usar. E eu vou estar falando daí nessa live também, nessa aula, qual dessas informações vocês devem estar utilizando. Então, para que serve esse datasheet? Ele serve para você estar calculando e dimensionando os seus equipamentos fotovoltaicos. Então, com essas informações ali, você consegue estar analisando quantos módulos vocês podem colocar cada string, quantos módulos vocês podem utilizar no inversor, qual que é o limite de corrente, de tensão, de potência dos equipamentos, quantos equipamentos vocês podem ligar em série, em paralelo também. Enfim, então esse datasheet, essas informações serve para cálculos mesmo, que é isso que eu vou estar falando então nessa aula de hoje. Então, modelo de datasheet de módulo. Então, eu vou estar mostrando para vocês aqui um modelo de datasheet de módulo. Deixa eu só abrir ele aqui, pessoal. Ó, esse aqui é um modelo de datasheet de módulo fotovoltaico. Eu vou estar mostrando o início dele aqui. Então, aqui seria o início dele. Geralmente eles são em PDF, tá, pessoal? E também vocês podem obter ele dos fornecedores de vocês. Ou se ainda o fornecedor não estiver disponível no site ou coisa do tipo, você pode também estar pesquisando no Google mesmo. Você coloca lá a especificação do módulo que você precisa. Por exemplo, assim, hoje aqui vamos estar utilizando um módulo de 450 watts. Então, digamos que você quer analisar esse módulo de 450 watts da Canadian. Então você vai estar pesquisando lá no Google, o módulo de 450 watts da Canadian. Aí provavelmente ele vai direcionar para o site da Canadian e você vai estar conseguindo obter esse datasheet lá. E esses datasheets, como você pode ver aqui, ó, ele tem uma faixa de tensão, de potência maior. Ele vai de 430 a 455. É o que geralmente os fornecedores fazem mesmo. Eles pegam várias potências de módulos e eles colocam dentro dessa especificação aqui. Aí dessa forma fica mais fácil de você estar comparando os dados deles. Então dessa família aqui, ó, que seria essa Haiku, então você tem todos esses tipos aqui no monocristalino, que é esse que estaremos utilizando hoje. Então aqui você tem uma imagem também do módulo. Nessa imagem aqui, ó, você já pode ver que ele é um módulo half cell e um módulo monocristalino. Aí aqui tem as especificações dele também. Aqui é como se fosse mais uma propaganda dele. Ele traz aqui garantias, informações básicas mesmo, mais para chamar a atenção do cliente, no caso de vocês, né? Chamar a atenção assim pela
eficiência, para coeficiente de temperatura, garantia. E aqui tem as normas aqui, conforme os certificados dele também. Aqui eu não vou entrar muito em detalhes, pessoal, que nessa aula eu vou focar mais em detalhes assim que são mais necessários para vocês calcularem. E por que eu estou mostrando aqui desde o datasheet dos aparelhos? Porque para calcular, eu quero mostrar desde o início ali como você coleta esses dados, né? Como você consegue esses dados ali para estar conseguindo fazer esses cálculos que eu vou estar explicando hoje. Então aqui temos mais informações, né? Então aqui são dimensões, especificações mais minuciosas, ó. Você pode ver que tem tamanho do módulo, isso que é importante na hora de instalação. Aqui tem também distâncias da furação do frame dele, da estrutura. Aqui também, em cima você pode ver aqui, a largura dele. Enfim, aqui são mais dimensões do módulo. Hoje não entraremos muito em detalhe disso. Essas curvas aqui, eu vou estar explicando mais à frente detalhadamente ali. Vocês vão ver que essas curvas são bem interessantes de vocês entenderem como é que funciona. E vocês vão entender melhor quais são as variações que realmente acontecem nos módulos conforme a temperatura sobe, conforme a tensão ou a corrente tem a variação, por que tem essa variação, também eu vou estar explicando tudo nessa aula. Aqui eu estou mostrando o modelo realmente, como é o datasheet. Então, desculpa. Aqui temos então os dados. Esses dados aqui que eu marquei em amarelo é o que vamos estar utilizando hoje. Mas vocês podem ver aqui, ó, que tem duas fontes de dados. Então essas duas fontes de dados aqui são os testes que são feitos no módulo. Então eu vou estar explicando aí também por que tem esses dois testes, né? E por que a gente utiliza esse primeiro aqui. Beleza, pessoal? Então vamos aí para o segundo modelo aí de datasheet de hoje. Esse é um datasheet de inversor fotovoltaico. Ó. Esse aqui é um inversor da Fronius, que eu estou utilizando, da família Fronius Primo. Então é um conector, é um inversor on-grid, que é um inversor conectado à rede da concessionária. Tem diferença, tá, pessoal? Ontem na live até eu e o Thiago estávamos comentando da diferença dos equipamentos fotovoltaicos, que não são todos iguais, tem vários tipos de equipamento, inclusive inversores on-grid, off-grid, sistema híbrido. O que eu vou estar utilizando hoje aqui como exemplo é o sistema on-grid, que é o mais utilizado hoje na energia solar. Ele é mais utilizado hoje porque é o mais viável, então está valendo muito a pena você estar utilizando a rede da concessionária como se fosse uma bateria. Por isso que ele é o mais utilizado hoje. E por isso que eu vou estar mostrando ele também. Aí temos aqui também as informações técnicas. Eu vou ir diretamente aqui para onde vamos coletar os dados. Essas curvas aqui também, pessoal, são curvas bem interessantes que eu vou estar explicando bem detalhadamente ali ao longo dessa aula. Por isso que é importante vocês permanecerem aí, que vai ter informação muito importante aí para vocês conseguirem uma bagagem técnica maior e dessa forma transferir mais conhecimento para os seus clientes e também estarem mais seguros na hora de fazer instalações. Aqui, ó, eu já até marquei o inversor que vamos estar utilizando como exemplo hoje, que é esse Fronius Primo 8.2. Você pode ver aqui os dados técnicos que vamos estar utilizando dele também. E temos também o datasheet de inversor da Sofar, que é o que vamos estar utilizando também hoje, esse inversor aqui de 7.5. Aqui são os dados técnicos dele. Vocês podem ver um padrão, né? Por isso que eu trouxe aqui um modelo de módulos. Os módulos vão ser mais similares ainda, e os inversores eles vão ter uma pequena diferença ali nos dados, só que mais de organização assim, dos módulos. Você pode ver ali que as informações técnicas são padrão também. São todas as informações que precisam ser utilizadas para dimensionamento e cálculo e análise. Então vimos aí os modelos de datasheet que vamos estar utilizando hoje, e vocês já entenderam ali que esses modelos eles são um pouco padrão, né? Os dados técnicos deles.
Então, aqui eu já vou estar falando um pouquinho também, vocês podem ter visto ali, que tem inversores com 1 MPPT, 2 MPPT, tem inversores com mais MPPT também, e eu vou estar nos cálculos ali, eu vou estar mostrando sobre a divisão desses MPPTs. Então, só vou dar uma introduçãozinha aqui, qual que é a vantagem de você ter mais MPPTs. Basicamente, é que você tem mais maleabilidade para instalar o seu sistema. Por exemplo, assim, numa cobertura que você tem duas divisões de telhados, uma com inclinação diferente da outra, ou uma com orientação diferente da outra. Então, você pode estar utilizando esses dois telhados ali ligados no mesmo inversor, porém em MPPTs diferentes. Outra vantagem também é que se uma delas, um módulo venha a ter um sombreamento, ou ainda um defeito, um cocô de pombo, uma sujeira, você vai afetar somente aquele MPPT que está ligado a esse módulo. O outro MPPT não vai ser afetado. Então, tem essas vantagens aí de você ter mais de um. Por isso que nos cálculos ali mais à frente eu vou estar mostrando como você vai realmente utilizar melhor eles, com as divisões melhor das strings. Então, pessoal, para a gente começar a nossa aula aí, vamos definir aqui, vamos convencionar as nomenclaturas, para vocês entenderem melhor. Porque vocês viram lá no datasheet que tem vários nomes, né? Lá no datasheet ele não explica qual que é qual nome ali. Então, para a gente entender melhor ali, eu vou estar explicando quais que são esses nomes. Então, você tem lá a potência máxima, né? Potência nominal. Então, no caso do módulo, é aquele 450. E no caso do inversor, aí que tá. No caso do inversor, essa potência nominal, ela vai ser a potência do inversor mais o overload que você pode colocar nele. E por que overload? Eu vou estar explicando também por que é interessante você estar colocando overload no inversor. Overload é colocar uma potência a mais do que ele suporta. Por exemplo, se ele suporta 8.200, se ele suporta entre aspas, né? Se a potência dele é de 8.200, você coloca um certo overload nele, uma certa potência a mais, para ele estar melhorando a eficiência dele. Eu vou mostrar na prática ali como que funciona isso. Corrente de curto-circuito, então é esse símbolo ali. ISC, então ele vem do short circuit, do inglês, né? Então é a corrente de curto-circuito, é a máxima corrente elétrica que o módulo pode fornecer. O VOC, tensão de circuito aberto, então ele vem do inglês também, Open Circuit. Ele vai ser a tensão que o módulo, a máxima tensão que o módulo pode fornecer. Aqui vai ficar um pouco meio ruim de entender, assim, cada item desse, mas no gráfico ali mais à frente vai ficar melhor de entender. Então, o IMP é a corrente máxima, corrente de máxima potência. Então, é a corrente quando o módulo opera no seu ponto de máxima potência. O VMP, a tensão também em máxima potência. Então, é quando o módulo está operando em máxima potência. E o MPP, que é esse ponto de máxima potência. Aqui, sobre os parâmetros, vocês podem ter visto ali no datasheet do módulo que tem dois testes ali, né, dois parâmetros, o SNMOT e o STC. Então, esse NMOT aqui, ele é um tipo de teste que é feito, e esse tipo de teste ele tem uma irradiância de 800 watts por metro quadrado a uma temperatura de 20 graus Celsius. E o STC, ele tem uma irradiância de 1000 watts por metro quadrado e uma temperatura de 25 graus. Então, você pode ver que ele tem uma diferença. E qual que vocês vão utilizar? Geralmente no Brasil, o STC é que ele vai ficar mais compatível com o que temos aqui no nosso país, que a temperatura é de 25 graus, né? Então uma temperatura mais elevada, e também a radiância dele vai ser um valor maior também, de 1000. Então por isso que a gente utiliza esse aqui no Brasil. Como é um país tropical, a gente se adapta melhor a esse teste. Então ali nos dados coletados do módulo, você pode ver que é o STC, por isso que a gente vai estar utilizando esse. Você pode ver ali a potência nominal dela, a potência total do módulo, 450 watts.
a, a máxima voltagem no ponto de operação de máxima potência ali vai ser 41.1, a tensão em máxima potência vai ser 10.96 e a tensão em circuito aberto vai ser 49.1 e a corrente em curto-circuito vai ser 11.6. Essa corrente em curto-circuito, então, lembrando que é a corrente máxima que o módulo pode fornecer. Mas, em máxima potência, no caso, vai ser essa aqui, 10.96. Então, esse gráfico aqui, que é importante vocês entenderem, para vocês fixarem melhor na cabeça para que funciona cada um e de onde surge, né, cada valor desse. Então, o que acontece aqui? Esse aqui é um gráfico PV e IV ao mesmo tempo. Então, é um ponto de encontro ali de máxima potência. Então, aqui, ó, no lado esquerdo, vocês podem ver ali que temos a tensão em curto-circuito, a tensão aqui em circuito aberto e a tensão em máxima potência. E aqui no lado esquerdo aqui vocês podem ver que tem a corrente em curto-circuito e a corrente em máxima potência. Então aqui você já pode notar que essa corrente em curto-circuito ela está num nível ali mais alto que a corrente em máxima potência. E por que isso? Porque o ponto de encontro das curvas, ó, você pode ver que ela se dá em um determinado momento. E esse determinado momento que vai definir o meu ponto de máxima potência e o meu ponto de máxima potência da corrente da tensão. Então, no caso, você pode ver que a potência ela vai começar a subir e vai chegar no ponto máximo. Esse valor máximo aqui, no caso do nosso módulo, seria 450, certo? E aqui temos a tensão de máxima potência, que vai ser o encontro aqui da linha, nesse ponto abaixo, e a corrente em máxima potência, que vai ser esse ponto aqui, certo? Então, esse ponto aqui seria o ponto de máxima potência e a potência pico do módulo. Aí, dessa forma, vocês conseguem ver por que a tensão em circuito aberto é maior do que a tensão em máxima potência, porque realmente ela fica na frente ali no gráfico. E a corrente, mesma coisa, né? A corrente em curto-circuito, você pode ver que ela fica acima da corrente em máxima potência, que é o ponto de máxima potência. Essa corrente em curto-circuito, ela pode ser verificada através de aparelho específico, um amperímetro que consiga fazer essa conexão, você consegue estar medindo através desse aparelho, certo? E a tensão em circuito aberto é mais fácil, porque é um multímetro comum mesmo, que consiga medir em corrente contínua, você já consegue estar medindo. E é legal de fazer isso na prática, pessoal, porque quando você mede, você vê que realmente dá um valor muito parecido ali com o módulo. Então, essa curva IV aqui, que vocês viram nesse slide, ela é similar a essa curva aqui também dos módulos. Só que essa curva aqui, ela traz umas outras informações que são também relevantes. Aqui, nessa curva do lado esquerdo, você pode ver a variação da corrente da tensão quando você tem a variação da irradiação aqui, ó. Você pode ver que a linha vermelha é no teste com 1000 watts por metro quadrado. E ela vai decaindo ali até chegar nessa amarelinha ali que é 200 watts por metro quadrado. Então você pode ver nessa curva, você pode constatar como muda a tensão e a corrente. Você pode ver que quem muda, na verdade, é mais a corrente. A tensão quase que se mantém, ó, de perto de 50, ela vai para perto de 45. Então a tensão quase não muda. Agora a corrente, ela vai perto de 12, ela vai para pouco mais de 2 ali, então ela diminui muito. Então, nesse caso, quando vocês estiverem instalando sistemas fotovoltaicos e acabar a instalação e vocês precisam verificar
quantos módulos ali realmente estão conectados certo nas strings, é interessante estar medindo a tensão, porque, por exemplo, assim, se estiver num dia nublado, você consegue medir e a tensão vai dar muito similar ao total do módulo ali em circuito aberto. Então você pode ver por esse gráfico aqui que é mais fácil essa medição. Claro que é importante também, depois de tudo instalado, vocês conseguirem medir a corrente. Essa aferição aí é feita por um amperímetro que ele consegue ler por meio ele tem como se fosse um alicate, ele consegue ler por meio desse alicate a corrente do sistema. Então vocês podem analisar também essa corrente, só que não se assustem, por exemplo, se for fim da tarde, começo da manhã, ou se tiver nublado, ou se tiver algum sombreamento, essa corrente vai ser baixa realmente, porque é o que mais varia conforme vai decaindo a irradiação. Ali no lado direito, na curva do lado direito, é uma curva IV também, só que ela mostra o comportamento da temperatura no módulo. Aqui vocês podem ver como é que é a variação. Então, no caso, se a gente pegar os 5 graus ali, ó, que é essa primeira linha olhando da direita para a esquerda, ela vai estar com mais de 50 volts, certo? E ela vai estar com uma corrente mais baixa. Conforme essa temperatura aumenta, vai inverter isso. A corrente vai ficar mais alta e a tensão mais baixa. Então você pode ver como é o comportamento do módulo conforme a temperatura aumenta. Então você tem um aumento de corrente realmente e uma diminuição de tensão. Eu devo lembrar aqui que os módulos eles são afetados por temperatura, tá, pessoal? Tem cálculos para isso também. Não vou estar mostrando nessa live, mas no nosso curso tem todos esses cálculos, que você consegue analisar ali qual que é a tua perda de potência em determinada temperatura. E você consegue provar que talvez um módulo seja mais eficiente que outro através disso também. Porque, na verdade, teve muitos comentários ao longo da trajetória aí da nossa empresa que os módulos monocristalinos eles eram menos eficientes em questão de perdas por temperatura do que os módulos policristalinos. E, na verdade, conseguimos provar por meio de cálculos que os módulos monocristalinos eles são melhores em alguns casos, iguais ao policristalino. Se comparados, claro, com umas potências similares, né? Porque com módulos policristalinos com potências bem inferiores, ele vai tender a ser menos eficiente também com perdas de temperatura. Então, por meio desses cálculos, conseguimos provar aí também essas perdas por temperatura e também que os módulos monocristalinos eles têm menos perdas. Aqui, então, eu vou reforçar um pouco mais essa questão de temperatura. Esse aqui foi um teste feito pelo próprio fabricante, que ele mostra essas perdas ali, ó. O módulo monocristalino, então você pode ver que ele mantém uma eficiência alta conforme vai aumentando a temperatura. O módulo de filme fino, que eu vou estar explicando um pouco mais à frente ali o que é esse módulo de filme fino, você pode ver que ele perde também, só que não é tanto igual o módulo policristalino. O módulo policristalino é o que mais vai perder eficiência conforme aumenta a temperatura. O aumento de temperatura é dado aqui por essa escala de baixo, que é essa linha na horizontal, e a eficiência por essa linha na vertical. Então você pode ver que o policristalino é o que mais perde por temperatura. Então, módulo de filme fino, se você gosta aí de energia solar e está pesquisando a respeito, você já deve ter se deparado aí na internet com esse módulo de filme fino. Então, eu vou estar explicando basicamente como que ele é, não é muito o intuito da aula de hoje, porém eu precisava mostrar esse gráfico das perdas aqui por temperatura, e então eu vou estar falando um pouco desse módulo de filme fino. Então, ele tem aí cerca da metade da eficiência dos módulos atuais. Mesmo que ele perde menos por temperatura, esse é um dos itens dele, mas a eficiência geral do módulo
ele é bem baixo ainda. Então é uma tecnologia que ela não está tão evoluída ainda. Com certeza vai ser uma tecnologia boa, porque é uma tecnologia nova. Eu acredito nisso. Porém, pode ser que leve mais algum tempo. Até porque o preço dela está muito elevado ainda. Vocês podem pesquisar aí na internet que o preço é bem elevado desses módulos. Outra questão dele seria o peso nas coberturas. Então ele tem ali um peso menor, porque ele não tem toda aquela estrutura de alumínio em volta ali para segurar o encapsulamento dos módulos, né? Então ele é um módulo mais leve. Porém, mesmo assim, vai precisar de algum tipo de estrutura também para fixar nos módulos, nas coberturas. E melhor se adapta, como ele é um módulo flexível, ele vai se adaptar melhor também às coberturas aí. Seguindo a nossa aula aí, pessoal, vamos ter os dados do inversor. Então, esses dados aqui foram coletados no inversor. Eu vou abrir o datasheet dele que vai ficar melhor de ver os dados. Aqui. Então, esses dados aqui são os dados que vamos utilizar então nos cálculos. Você vai ver ali que tem a máxima corrente de entrada, a máxima corrente em curto-circuito do MPPT 1 e 2. Então você pode ver aqui que ele é separado. Nesse caso aqui, ele é igual, né, para os dois. Porém, o fabricante já traz separado porque em alguns casos ele vai ser diferente. Até no próximo exemplo ali de inversor, vocês vão ver que ele é diferente. A mínima tensão de entrada, aqui você vai estar calculando qual que é a quantidade mínima de módulos que você consegue estar colocando no inversor. Essa faixa de tensão aqui não vai estar utilizando. A tensão nominal de entrada, também a gente vai estar utilizando no cálculo. Máxima tensão de entrada. Faixa de tensão do MPPT, também importante. Números de rastreamento de MPPT, aqui vocês podem constatar, ó, se o inversor tem 1, 2, 3, quantos MPPTs tem esse inversor. Então, nesse caso aqui ele tem 2. Então, quer dizer que você consegue estar utilizando a tua cobertura ali de forma mais ampla, né? Você consegue estar utilizando com outras orientações ou inclinações. E números de conexões CC. Então, aqui está 2 mais 2, porque são duas conexões para cada MPPT. Então, seguindo aqui, temos aquele gráfico lá que eu tinha mostrado no inversor. Um dos gráficos aqui, na verdade. Esse gráfico aqui é o mais interessante de você estar vendo, que ele tem a escala de potência na vertical e essa escala de temperatura na horizontal. Olha que interessante de vocês estarem vendo a importância de estar utilizando o overload no inversor. Então você consegue ver aqui que com a variação de temperatura, o inversor que ele tem mais tensão de entrada, ele vai perder menos potência. No caso, potência ou eficiência, né? Nesse caso aqui a escala está mostrando em potência. Então ele vai perder menos potência conforme aumenta a temperatura. E quando ele tem menos tensão de entrada, ele vai perder muito mais potência na sua produção de energia. E também outro ponto interessante é realmente ver que até os inversores são afetados por temperatura. Às vezes o pessoal acha que só os módulos, né, são afetados por temperatura. Aqui está a prova também que os inversores também são afetados por temperaturas altas. Então, o que é esse overload ali? Esse overload é você estar instalando uma potência a mais no seu inversor. Uma potência para melhorar realmente essa eficiência dele. Então, quando você instala essa potência a mais, você consegue ganhar eficiência nesse quesito aqui também. Além de você ganhar potência também em outros horários do dia. Por exemplo, assim, de manhã, logo pela manhã, até ele chegar à potência pico do sistema. Então, você vai ter uma produção maior do seu sistema. Agora, quando ele chega na potência pico, que o gráfico ele vai ficar reto, então ele realmente ali ele está na máxima potência do inversor. Agora, antes de chegar nessa máxima potência, você vai ter uma eficiência melhor de captação dessa irradiação solar. Beleza, pessoal? Então esse gráfico aqui é bem interessante de estar vendo essa questão aqui.
Então, esses dados são os dados coletados do inversor. Você pode ver ali que eu coloquei módulos, potência máxima dos módulos, potência a tensão em máxima potência, a corrente máxima potência, a tensão em circuito aberto e a tensão e a corrente em curto-circuito. E do inversor, então, temos ali também a potência máxima. Aqui eu vou falar aqui do overload dele. Então, esse overload, se não tiver escrito no datasheet, é bom vocês consultarem o fabricante, quanto que vocês conseguem colocar de overload, quanto vocês conseguem colocar de potência a mais da potência nominal ali do inversor. Nesse caso aqui, esse inversor da Fronius, ele é de 8.200 watts. Então, o fabricante, ele deixa, né, no caso, você colocar mais 50% de potência nele. Então, você pode estar colocando ali até 12.300 watts. 50% a mais de overload. No outro inversor você pode ver, você vai ver que está marcado até no datasheet quanto de overload você pode estar colocando. Então você tem a tensão máxima ali também de MPPT, nesse caso aqui as duas são iguais. A tensão máxima de entrada, esse aqui seria por entrada de MPPT. A tensão mínima para calcular a quantidade mínima de módulos. A tensão mínima no ponto de máxima potência e a tensão máxima no ponto de máxima potência também, que é 800 volts. O número de MPPTs e as conexões de corrente contínua. Então, no cálculo aqui, para vocês descobrirem quantos módulos vocês vão conseguir estar colocando nesse inversor, então vocês vão estar calculando aqui potência total de entrada. Então, a quantidade máxima, essa quantidade máxima aqui é a quantidade de módulos, é isso que vocês querem saber. Então, o primeiro cálculo que vocês vão estar fazendo é a quantidade máxima aqui, que é igual a 12.300 watts, dividido por 450 watts, que é o do módulo. Então, esse 12.300 que é do inversor e o 450 do módulo, já considerando essa overload aí do módulo. Então, você pode ver que dá um valor de 27,33. Arredonda para 27. Por que arredonda para menos, pessoal? Isso aqui é questão de segurança, porque se você colocar para mais, ele vai ter uma certa potência ali que vai estar ultrapassando ainda esse 50% do inversor. Por isso que é interessante, por fator de segurança, aí você está arredondando para menos. Então você já sabe agora quantos módulos cabem nesse inversor. Tá, e agora por MPPT, como é que eu vou fazer essas divisões? Então você vai estar calculando aqui, ó, a quantidade máxima por MPPT, que é então a tensão em máxima potência do inversor e a tensão no ponto de máxima potência do módulo. Então, conforme os dados ali que pegamos, vai ser 800 dividido por 41,1 volts. Vai dar 19,46. Então, mesma situação, vai estar considerando 19 módulos. Nesse caso aqui, o fabricante, ou em outros casos também que vocês tiverem, o fabricante vai estar indicando para colocar o maior número de módulos no MPPT1. Tem até inversores que ele tem mais conexões já no MPPT1, que você é obrigado realmente a colocar nesse MPPT1. E ele também tem uma faixa maior de corrente nessa entrada do MPPT1, para você realmente estar utilizando mais essa entrada. Então, agora você sabe que tem 19 módulos aqui por MPPT. Agora você precisa fazer essa divisão desses módulos no inversor. Dividir melhor para o MPPT2 também. Então, a tensão para iniciar o inversor vai ser aqui, ó. Esse aqui é para a quantidade mínima de módulos que você pode estar colocando. Então, a quantidade mínima aqui é a tensão mínima do inversor e a tensão mínima do módulo. Então, é 80, que é aquela tensão do datasheet do inversor, dividido pela tensão do datasheet do módulo, que é 41. Então, vai dar 1,94. Nesse caso aqui, a favor da segurança seria 2. Por que é a mais nesse caso aqui? Porque quanto mais módulos daí você colocar nessa situação, você vai ter uma tendência do seu inversor realmente funcionar com esses módulos. Até embaixo que eu coloquei para garantir, pode-se considerar 3, porque assim,
para o inversor realmente dar aquele start inicial, para ele realmente funcionar, quanto mais módulos você colocar ali, a tendência dele funcionar é melhor. Então, você conversa com o seu cliente ali, se ele quer ter um inversor maior para depois instalar mais módulos, vê certinho qual que é a quantidade mínima que você pode colocar e realmente se ele aceitar um módulo ou mais, é melhor, fica a favor da segurança, para ele realmente funcionar, porque imagina, se o teu cliente compra lá um inversor, compra um sistema fotovoltaico seu e daí dá um dia de chuva ali, o inversor nem liga, né? E talvez ele poderia estar realmente gerando um pouquinho, então fica complicado. Análise de corrente, então, dessa forma, nesse local aqui você vai estar analisando a corrente das strings. Então, o número de strings vai ser igual, então, a tensão do inversor dividido pela tensão do módulo. Então, a tensão do inversor que tínhamos lá é o 27 e a tensão em curto-circuito do módulo. Por que eu usei aqui essa corrente aqui, desculpa pessoal, a corrente em curto-circuito do módulo? Então, eu utilizei essa corrente aqui em curto-circuito do módulo porque ela fica mais a favor da segurança também. Eu prefiro usar ela, porque como vocês viram lá naquela curva IV do módulo, conforme você aumenta a temperatura, a tendência da corrente é aumentar e a tendência da tensão é diminuir. Então, quando você aplica o fator de correção nela, que é o cálculo de correção de temperatura, ela vai aumentar. Então, já é melhor você pelo menos utilizar já essa corrente maior ali. Então, o número de strings ali vai ser 2,32. Então, ele tem essa sobrinha ainda, de 0,32, que você vai estar utilizando dois módulos. Em nenhuma hipótese, dos strings no caso, né? Em nenhuma hipótese você vai estar colocando 3 strings aí, porque dessa forma o teu inversor ou ele vai ser danificado, ou ele vai dar uma mensagem de erro, porque os inversores são inteligentes, então ele vai dar uma mensagem de erro lá que não está funcionando. Aí você vai ter que colocar um outro inversor, enfim, vai dar toda essa dor de cabeça aí para você e para o seu cliente também. Então, no caso, você vai estar utilizando duas strings em paralelo. O que significa isso? O que é em paralelo? Então, os módulos eles vão estar ligados dentro da string em série. Todos eles vão estar ligados em série, que é ligar o positivo no negativo ali. Todas aquelas ligações, né? E para chegar no inversor, então ele vai estar em paralelo, ele não vai estar positivo com negativo, ele vai estar em paralelo, ligado ali no inversor e também ou na string box. A string box também serve para fazer essa conexão em paralelo. O que é essa ligação? Ela vai manter a mesma tensão e vai dobrar a corrente. Por isso que a gente faz essa análise de corrente aqui. Então, o resumo para esse inversor aqui da Fronius seria um total de 27 módulos dividido em 3 strings, sendo que 2 strings em paralelo de 9 módulos no MPPT1 e uma string paralela, uma string de 9 módulos no MPPT2. Como eu havia dito, é melhor, o fabricante indica você colocar a maior quantidade de módulos no MPPT1 primeiro. Então, no caso, você vai estar colocando essas duas strings aí no MPPT1 e no MPPT2 você vai estar ligando uma string com 9 módulos. Você pode fazer outra configuração, colocar mais módulos no 1 e menos no 2? Pode, desde que você mantenha os parâmetros mínimos ali. Então você tem que ver a tensão mínima, né, que seria aqueles 3 módulos, e a máxima também, que seria 19. Beleza, pessoal? Então você consegue estar utilizando. Aqui você pode ver que está com 18, só que eles estão ligados em paralelo. Então não tem problema, que a tensão deles é de 9 módulos e a corrente é de 2. Então, no caso, está dobrando essa corrente ali, né, ó, de 11,6 e ela está mantendo a mesma tensão como se fosse de 9 módulos somente, não de 18. Por isso que o inversor ele vai trabalhar com mais tranquilidade. Então vamos lá agora para o exemplo do inversor da Sofar. Então esse inversor da Sofar aqui, você pode ver o datasheet dele é um pouco diferente, que tínhamos visto antes ali. Os dados dele eu já coloquei aqui também. Os dados do módulo
é igual, é o mesmo módulo que eu estou utilizando aqui. Eu não mudei o módulo porque os módulos eles são muito similares, os datasheets, não as informações, tá pessoal? Módulos policristalinos aí com potências baixas, 330, 340 watts, os dados ali vão ser bem diferentes. Mas a localização deles e o tipo de cálculo vai ser o mesmo. Eu preferi aqui colocar um inversor diferente porque você vai ver que tem alguns itens, alguns detalhes que são realmente diferentes na análise dele. Então a potência máxima, no próprio datasheet já vem essa potência máxima, ele é um inversor de 7.500 watts e o fabricante já fala ali que ele pode ser instalado até 9.980 watts. Então a gente vai utilizar essa potência para estar calculando. A tensão máxima no ponto de máxima potência aqui então vai ser 26.4 e 13.2. Então esse inversor ele também já traz essa tensão aqui em máxima potência. Aqui a tensão máxima vai ser 600 volts e a tensão mínima é 120 volts. Nesse caso aqui, são a tensão máxima de entrada, mínima e máxima, certo? E a tensão mínima também no ponto de máxima potência vai ser 250 e a tensão máxima no ponto de máxima potência 520. Número de MPPTs também similar àquele lá, vai ser 2 e conexões de corrente contínua 2 mais 1. Esse aqui já é um pouco diferente, você pode ver que ele tem já duas conexões no MPPT1 e uma conexão no MPPT2. O que significa isso? Que você consegue estar ligando duas strings em paralelo no MPPT1 e uma string somente no MPPT2. Cálculo aqui desse inversor, então, seria a potência total de entrada, mesma situação, potência máxima dividido pela potência máxima dos módulos. No caso, 9.980 dividido por 450. Vai ser 22.18, você arredonda para 22 pelo fator de segurança, sempre nesse caso aqui abaixo. Quantidade máxima por MPPTs. Então você vai estar lá pegando a tensão máxima em operação de máxima potência do inversor e a tensão no ponto de máxima potência do módulo. Então você vai ter lá 520 dividido por 41.1. Isso vai dar 12.65, você considera 12 módulos também. Isso aqui é a quantidade de módulos máxima que você consegue ligar no caso aqui, eu estou falando por MPPT, só que é por entrada, até embaixo que eu escrevi, ó. Na MPPT1 tem duas entradas, então deve-se analisar a corrente para ligar em paralelo. Então você tem que pode ser colocar até 12 módulos ali cada entrada. E assim você consegue estar ligando elas em paralelo, são os próximos cálculos aqui. A tensão para iniciar também, você vai pegar a tensão mínima do inversor do módulo, vai dividir e vai ver que dá perto de 3. Então, você vai estar arredondando para cima nesse caso aqui, porque quanto mais módulos você colocar, a tendência do seu inversor realmente funcionar, realmente ligar, é maior. E a análise de corrente, então, do MPPT1. Você pode ver ali que tem a corrente máxima do inversor, que o fabricante já dá no datasheet, 26.4, dividido pela corrente do módulo. Mesma situação, em curto-circuito, que é mais favorável à segurança também, por isso que eu prefiro estar utilizando ele. E que realmente quando a gente aplica o fator de temperatura, ele vai ficar um pouco maior. Porém, para cálculo, esse aqui você pode ver que ele está com sobra, está dando um resultado de 2.27. Então, se você considerar duas strings em paralelo no MPPT1, então já fica ok. Então, o que quer dizer isso? Que você pode estar ligando duas strings em paralelo no MPPT1 e uma string no 2. Aqui é o cálculo do 2 também. Então, a máxima do inversor para o 2 é de 13 e a máxima do módulo é de 11.6. Então, você consegue ligar somente uma mesmo no MPPT2. Se passar da tensão, então os inversores vão apresentar erro, que é aquela situação que eu tinha falado anteriormente. Então, em resumo desse inversor, temos ali total de 22 módulos
que é aquele início lá que calculamos com valor na potência. E a divisão deles, então como eu posso ligar duas strings no MPPT1 e uma string no MPPT2, então você pode fazer uma divisão homogênea ali, uma divisão mais similar. Então nesse caso aqui, eu coloquei duas strings aqui de 7 módulos no 1 e uma string de 8 módulos no 2. Dá para fazer diferente? Aqui dá para fazer diferente, você só precisa respeitar os limites. Então, no caso, cada string vai ter no máximo ali que nós calculamos 12 módulos, então você não pode exceder isso. Então, se você quiser colocar duas strings de 10 no MPPT1, pode colocar, não tem problema nenhum, desde que você preste atenção aí nesses limites e também no limite mínimo, né? Não somente no máximo, não vai colocar também quase todos os módulos lá no 1 e o MPP2 também não vai nem inicializar, ele não vai nem funcionar, porque está com pouco módulo, também pode ocorrer isso. Beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí dessa aula aí. Ela é uma aula, como eu tinha falado, é uma aula um pouco mais prática, uma aula de cálculos. Ela às vezes parece um pouco confusa, mas com aqueles gráficos lá você pode ver que fica muito mais fácil de entender, né? O que é ponto de máxima potência, o que é tensão em circuito aberto, o que é corrente em curto-circuito, enfim, você consegue analisar melhor esses dados ali e ver realmente onde que eles são utilizados. E dessa forma você consegue estar calculando e conferindo as strings para o seu inversor. Digamos assim que você vai comprar materiais separados, também você consegue estar utilizando. Na obra também, uma vantagem de fazer isso também é na própria instalação. Digamos assim que alguns módulos ali, vocês têm um sombreamento que você conseguiu ver só no dia que você foi lá. E é um pequeno sombreamento que vai pegar em um módulo somente. Aí você consegue estar colocando uma string. Se você realmente não conseguir mudar de local, o mais indicado é mudar de local, né, esses módulos. Mas se realmente não tiver como, você consegue estar colocando uma string em menos módulos e você consegue estar calculando qual que é o mínimo de módulos para essa string. É uma forma assim de você conseguir calcular. Você viu que são só cálculos ali de divisão, então é bem prático mesmo. Você pega um número, divide pelo outro e já sabe quantos módulos você consegue estar colocando nessa string e qual que é o máximo também.